procuro sempre, claro, todo pregador do verbo da vida procura sempre ser guiado pelo Espírito, não é verdade? Eu também. Pois bem, acredito que existem palavras que Deus dá a inspiração na hora, assim. Na hora você percebe a inspiração e começa, né? Acredito também que há palavras que são inspiração para a hora no dia. Você está em casa e na hora que vem para o culto, Deus diz, fale sobre isso, né? Tem vezes que Deus fala antes, tal. Mas eu percebo, e aqui vai um recado para todos os pregadores e pregadoras. Tem palavras que Deus dá não só para aquela igreja e para aquele lugar. A minha esposa disse que são palavras para a igreja. Não é esta igreja, mas para a igreja. Geralmente ela vem imbuída numa inspiração, de uma unção especial, porque é um recado que Deus quer dar para todo o corpo. Aonde você atinge, aquela mensagem vai ser pregada e vai atingir com a unção do Espírito Santo. Vocês estão comigo aqui? Não sei se você já ouviu algo a respeito. Pois bem, há cerca de 1 ano e meio mais ou menos atrás, Deus me deu uma palavra que eu pensei naquele momento que era para aquela igreja. E eu estava em um outro lugar, eu não estava nem em Maringá. E Deus me deu aquela palavra e depois eu percebi uma inclinação muito forte. Deus me mandando pregar de novo aquela palavra e pregar de novo. Para você ter ideia do que eu estou dizendo, como eu disse, eu procuro ser inspirado pelo Espírito. Para você ter ideia, faz 1 ano e meio que eu tenho essa palavra e eu ainda não preguei em Maringá. Porque toda vez que eu vou pregar, e Deus diz, não, agora vai ser aquilo, agora vai ser aquilo. Ou seja, parece que é uma coisa específica. Deus me manda pregar onde eu vou, mas na minha igreja até agora nada. Eu já tive vontade de pregar essa palavra lá, mas até agora eu sei que vai chegar um momento que Deus vai me inclinar, porque eu só faço por inclinação mesmo. Não adianta me forçar nada, eu só vou fazer aquilo que Deus manda fazer. É que, evidentemente, quando eu cheguei aqui, aí o pastor Silvio mandou um recado e disse, olha, você vai pregar? Eu disse, o senhor tem algum tema? Porque primeiro eu me submeto ao que o pastor quer. Aí eu fiquei alegre quando ele disse, não, você está livre, pronto. Aí eu fui orar e Deus me disse, prega aquela palavra. Então, já está aqui, ó. Isso está pequeno aqui. A essência do Salmo 91. Eita Jesus. Aleluia. Todo mundo aqui conhece o Salmo 91, né? E teve uns que ficaram conhecendo mais ainda na época da pandemia. O meu ao teu lado, 10 mil à tua direita, não será atingido. Porém, algumas pessoas até fizeram postagens, colocaram na internet. E infelizmente essas pessoas partiram para a glória. E aí os debochados, ateus e pessoas que não gostam do Senhor começaram a dizer, cadê vocês, crentes? Eu não sei se você chegou a ouvir alguma coisa como essa. Eu infelizmente vi postagem em que pessoas diziam, cadê? Aí, os pastores aí, ó. Caminhou de lado e teve todo mundo, cadê a fé de vocês? Cadê a fé? Rapaz, isso me inquietou. Eu disse, tem uma coisa errada aqui. Não é possível que o diabo confronte a palavra, confronta o povo de Deus e fique por isso mesmo, não é? E depois passou um tempo quando Deus me deu essa palavra e eu entendi algumas coisas. Eu também procurei, não entendia porque em um determinado momento naquela pandemia eu estava num culto de oração na minha igreja e Deus me levantou numa inspiração tão forte e eu disse, olha, escuta o que eu vou dizer, escuta o que eu vou dizer. Veja que eu estou pondo em jogo, eu disse isso, estou pondo em jogo a minha reputação, estou pondo em jogo em tudo, mas Deus gosta quando você põe em jogo a tua reputação. Deus gosta quando você dá o passo de fé, aquele que você dá o passo mesmo que caia, mas você não vai cair, porque Deus te sustenta. Quantos estão aqui comigo? E eu disse, olha, eu vou dizer uma coisa para você, se você pegar comigo agora, presta atenção, porque eu estou dizendo algo da parte do Senhor. Eu disse para eles, eu estou repetindo o que eu disse, olha, ninguém aqui dessa igreja vai morrer de Covid e ninguém vai sequer ir para o hospital. Eu estou dizendo direto do Espírito isso aqui, eu disse para eles. Amém, amém. Agora é o seguinte, você tem que crer na minha palavra, porque a Bíblia diz, crede no Senhor e crede nos seus profetas. Porque eu estou pondo em jogo a minha própria reputação. Porque Deus falou comigo e eu estou dando um passo de fé e você deve dar o seu passo de fé, eu disse para eles. Pois bem, passaram-se os 2 anos ali de pandemia e ninguém foi sequer para o hospital. E aí eu fiquei me perguntando, meu Deus, será que só funcionou comigo? O que está acontecendo? Não é verdade?
que está acontecendo? Mas tem alguma coisa de errado? Por que a coisa funcionou lá e em outros lugares não funcionou? A Bíblia diz que a fé que tu tem para ti mesmo, é verdade. Só que tem um problema, algumas pessoas nem fé têm e estão dentro da palavra da fé. Porque fé é muito mais do que dizer aleluia, eu creio, ou dar até uma corrida por aqui. Fé tem a ver com atitudes, com práticas, com o que você fala. Com o que você fala, você realmente tem que acreditar de todo o coração na palavra do Senhor. Você tem que pensar da seguinte forma: olha, se eu morrer no meio dessa Covid, glória a Deus, porque o melhor está lá em cima do que está aqui. Não nem aí. Mas as pessoas ficam com medo de morrer, e aí já atinge a fé. Pessoas ficaram sendo bombardeadas ouvindo aquelas informações de meu Deus, pensavam que estava no meio do inferno. Queridos, a Bíblia diz que ainda que você passe no meio de um batalhão, você não será atingido. E no Salmo 91 diz que cai 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Então medo não tem nada a ver com fé. Fé é coragem. Diga, eu sou corajoso. Diga, eu não tenho medo de nada. Mas você, no meio da pressão, é que vai mostrar quem você crê. Então no Salmo 91 é interessante. Vamos lá, Salmo 91. A essência do Salmo 91, por isso que tem esse tema. A essência, o resumo, o que realmente interessa, o que os demais versículos vão dizer, eles vão correr em volta de uma essência. Algumas pessoas pegam o Salmo 91 e colocam aberto lá na loja, né? Que é para a Deus abençoar. Querido, Deus já abençoou, mas as coisas só vão funcionar se você viver o Salmo 91. Precisa Bíblia aberta num lugar, amém? E aqui a essência está logo no versículo 1 e no versículo 2. No versículo 1 e no versículo 2 já está toda a essência em que você pode viver em cima dela. E os demais versículos fluem em cima desses dois aqui. Tudo que está lá no resto, até o final, está em cima dos dois. Então a essência está aqui nesses dois versículos. Se você observar, meditar, estudar, confessar o que está escrito aqui, querido, vai mudar a sua vida. Eu quero que você entenda, hoje é um dia de ceia. Nós vamos participar dessa ceia maravilhosa. É um momento em que nós lembramos o sacrifício de Jesus. E eu quero que você participe dessa ceia observando o Salmo 91, entendendo que Deus pegou na tua mão e Ele não vai soltar. E se você entrou aqui nesse lugar e ainda não confessou Jesus como Senhor da sua vida, eu quero dizer uma coisa para você: foi o Espírito do Senhor que trouxe você para cá. Se você estava desviado, longe de Deus e veio só fazer uma visita aqui naquela igreja que todo mundo fala, eu quero dizer uma coisa para você: Deus pegou na sua mão, porque você não vai sair daqui sem ser impactado pelo poder do Espírito, pelo poder que está na palavra. Então no Salmo 91, versículo 1 e 2 diz assim, todo mundo conhece, né? O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Tem pelo menos 3 verbos aqui, tem um quarto também, né? Podemos pegar mais, mas a essência está em cima de 3, porque o quarto, ele está ligado aos outros 3. O quarto verbo, que é o último que ele diz, Deus meu em quem confio, confiar. O confiar está relacionado com os primeiros 3 verbos. E é aqui que está a essência do Salmo 91. Quando eu falar do primeiro verbo, você vai ver, eu já ouvi uma pregação como essa em algum lugar, porque geralmente se fala do primeiro verbo. Mas uma coisa que é preciso entender é que você tem que extrair e absorver tudo que está na palavra. Beber e comer a palavra com profundidade. Então não é só o primeiro verbo, tem os outros verbos também. Como você sabe, verbo, quem aprende português sabe que verbo é uma palavra que denota uma ação. Comer, então eu vou comer. Louvar, eu vou louvar. E aqui está denotando 3 ações que são necessárias para você viver de verdade o Salmo 91. A primeira dela é o verbo habitar. Diga habitar. E como eu disse para você, talvez você já tenha ouvido falar muita pregação, você já ouviu, olha, tem que habitar, tem que estar na presença de Deus, e é exatamente isso. Habitar é muito mais do que vir para a igreja. Habitar é muito mais do que participar do louvor aqui.
Habitar é muito mais do que participar da ceia. Habitar é viver constantemente na presença de Deus. Se você habita na presença de Deus, você não fica triste, por isso que você é alegre. Se você habita na presença de Deus, você não vai ficar decepcionado com pessoas, porque você está na presença de Deus. Se você habita na presença de Deus, você não vai evitar muito a questão do pecado, né? Você vai evitar, quando as tentações vierem, você vai lembrar que você habita na presença de Deus. Amém? Habitar tem a ver com isso. Nós vemos um outro salmo, e eu gosto muito de abrir a Bíblia, tá, pessoal? Porque eu acho que tudo que a gente tem que falar tem que estar na Bíblia. Então, no Salmo 84, no versículo 1 até o 4, Salmo 84, versículo 1 ao 4, diz: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontra casa e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem, olha, presta atenção o que diz aqui. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado é aquele que habita, é aquele que está sempre na presença de Deus. Se você já tem ouvido algumas pregações aqui, eu tenho certeza, porque nós somos do Verbo da Vida, ou até mesmo no Rema, ou você já deve ter ouvido dizer: você está sempre na presença de Deus. Isso é verdade? É verdade? Diga: eu estou sempre na presença de Deus. Mas pastor, então não é inútil dizer isso, não habitar, porque eu já habito. Queridos, você habita, mas será que você tem a percepção no seu coração disso, ou é preciso você declarar para poder crer? Vou dizer de novo: você tem percepção realmente que habita na presença de Deus, ou você precisa de algum pastor dizer: declare isso para você crer? Porque você não entendeu o que diz a Bíblia lá em Romanos capítulo 10, nós devemos crer com o coração para confessar com a boca, e não o contrário. Primeiro eu tenho que crer, então primeiro eu tenho que crer que eu habito na presença de Deus, para depois dizer que eu habito na presença de Deus. Amém? Na presença do Senhor, a Bíblia diz, a fartura de alegria, por isso que nós somos alegres. Fartura de alegria. Se o teu rosto não está alegre, você tem que rir, mesmo que seja sem vontade. Olha para a pessoa que está ao teu lado aí, dá um riso para ela. Não vou fazer isso não, você está me manipulando. Não, faça para o teu bem. A gente tem que parar com essa história, querido. Se você crê que eu sou homem de Deus, se você crê que a unção está sobre mim, quem está mandando você falar não sou eu, não é Deus. Entenda isso. Porque, sinceramente, eu vou falar uma palavra meio dura aqui, tá? Queridos, pouco me interessa se você gosta de mim, se você acha que eu estou exagerando. Isso aí não me interessa. O que me interessa é que você receba do Senhor. É o meu interesse. Ah, que palavra maravilhosa do pastor Sérgio. Se você disser que palavra ruim, eu não estou nem aí. O que importa é que eu fiz o que Deus mandou fazer. Amém? Tem que sair desse nível da carne para ir para o Espírito. Paulo disse assim, olha, eu acho essa palavra de Paulo é uma revelação tremenda. Ele diz assim: a ninguém mais conheço segundo a carne, e até mesmo Cristo, se assim eu o conheci, não é mais dessa forma que eu o vejo. O que é que ele está querendo dizer? Não vamos ver e denotar e determinar o que a gente acha sobre pessoas só pela aparência, pela voz, pelo timbre de voz, pela roupa que veste. Vamos acabar com essa carnalidade. Vamos ver as pessoas como Deus vê. Deus vê o coração de cada um. Deus vê o teu coração. Ele sabe como o teu coração está. E eu quero que você veja o meu coração, para que você entenda que tudo que nós dissemos aqui é segundo a inspiração do Espírito Santo. E aí você vai entender que Deus está dizendo: olha para a pessoa para o lado, olha de novo, e dá um sorriso. Aleluia. Quem habita na presença do Senhor anda na fartura de alegria. Glória a Deus. Mas aí também diz o segundo verbo. Aí a primeira todo mundo já ouviu. Aí a segunda alguns ouviram em algumas pregações. Qual é o segundo verbo? Descansar.
Diga, descansar. Eita, para a gente proativa isso fica difícil. Porque hoje tudo é proatividade, né? Você tem que ser proativo, você tem que ser proativo, tem que manter o foco, tem que ser proativo. Cuidado para a tua proatividade não fazer você tropeçar. Porque proatividade é uma benção se for debaixo da direção do Espírito. Porque às vezes o Espírito manda você, para o que tu está fazendo, senão tu vai tropeçar. Mas é um negócio de produzir. Queridos, eu não sou uma máquina, você não é uma máquina. Eu não estou aqui para produzir. Eu estou aqui para adorar, testemunhar e crer. Às vezes isso vai denotar eu parar. Deus vai me dizer, para, senão você vai perder a sua família. Para, senão você vai tropeçar e vai cair na carne. Alguns pregadores têm tido uma agenda tão cheia que depois cai num adultério e todo mundo diz, mas como é que pode? O homem escreveu não sei quantos livros. Como é que pode? O homem era uma bênção, teve unção, gente caiu. Como é que pode? Vai ver a agenda do homem. Porque é a pessoa que proativa, tem que produzir. Queridos, ouça! Eu rogo pelo nome do Senhor Jesus Cristo, ouça as direções de Deus. Quando Deus mandar você correr, corra. Mas quando Deus mandar você parar, pare. O que importa é ser obediente a Deus. Oh, aleluia. Então Deus diz, às vezes, você precisa descansar. Então quem habita na presença do Senhor, descansa. Descansa nessa posição, não porque é negligente, descansa nessa posição, porque sabe que o seu Redentor vive. Em Hebreus capítulo 4, versículo 3, uma mensagem clara do escritor aos Hebreus para o povo de Deus, levando em consideração o que os israelitas faziam. Porque os israelitas achavam que era sendo proativo, fazendo as coisas. É obra, para poder Deus ver e me amar. E aí o escritor diz assim a respeito de nós, versículo 3: nós, porém, os que cremos, entramos no descanso. Conforme Deus tem dito, assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Falando a respeito dos israelitas. Mas ele continua, embora certamente as obras estiverem sido concluídas desde a fundação do mundo. Nós, entretanto, o que cremos, entramos no descanso. Você entendeu que descanso não é preguiça? Descanso não é lerdeza. Descanso é, eu confio, eu creio, está feito. Deus disse, está feito. Diga, Deus disse, está feito. Quando você participa da ceia, você lembra, está feito. Eu não sei o que você está passando. Se é problema na sua família, se é profissional, se é a tua saúde. Queridos, não se esqueça disso, está feito. Tem gente que vem lutando aqui por causa de uma enfermidade, no bom combate da fé. Mais uma vez eu quero, hoje é domingo, é o início de uma semana, e eu quero do meu coração, que você guarde essa palavra no seu coração. Está feito, o meu Redentor vive. Não será frustrada a minha esperança. Não estamos vivendo aqui uma religião, queridos, estamos vivendo a vida de Deus. Estamos vivendo aquilo que o nosso Redentor fez. Então viver o Salmo 91 é habitar, mas você precisa entender, quem habita e anda em fé, descansa. 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 Desde que as minhas meninas nasceram, elas hoje têm 24 anos. Fizeram agora 24 anos. Mas elas são gêmeas. E quando elas eram bebês, elas eram bem proativas. E corria para um lado e para o outro. E eu coloquei a vida delas diante do Senhor. Eu disse, olha, Senhor, Tu és o guardião dessas meninas. No dia em que elas ainda foram geradas, mas eu não sabia disso, eu tive um sonho. E nesse sonho eu me via olhando no espelho com a camisa preta e escrita em branco, Rewards.
E eu olhava aquilo, rewards, eu nem sabia o que significava aquilo. Corri para um dicionário de inglês e vi lá, recompensas. Cerca de uns 15 dias depois, a minha esposa teve uma suspeita de descolamento da placenta. E a gente foi fazer ultrassonografia e foi a surpresa da gente quando estava lá, eu e ela. E a médica disse assim, a moça disse assim, olha, não é um, são dois. A gente olhou, opa! E aí eu comecei a rir. Fabiana disse assim, meu Deus, e eu comecei a rir, porque eu me lembrei do sonho. E aí naquele momento, enquanto elas eram bebês, eu me lembrei, elas são recompensas, o Senhor nos deu e o Senhor protege elas. E um dia a gente estava num lugar, e nesse lugar tinha uma região lá que era perigosa, que tinha uma altura muito grande, mais alta do que esse teto. E as minhas crianças ficavam rodando, era impossível a gente estar olhando toda hora. E em um determinado momento alguém disse, ei Sérgio, tem cuidado, as tuas filhas estão passando por tal lugar. Na mesma hora eu me levantei em fé e disse, não vai acontecer nada, elas vão voltar aqui sem ter problema nenhum. Para algumas pessoas pode parecer irresponsabilidade, mas querido, com duas bebês proativas, é complicado você estar com o olho direto nela. Querido, quem protege teus filhos é Deus. Tome cuidado deles, seja responsável, mas tem momentos que só Deus pode proteger. Eu decidi descansar quanto às minhas filhas. E graças a Deus, até hoje o Senhor tem protegido elas e vai continuar protegendo. Mas eu falei de filhos, mas pode ser qualquer área na tua vida. Então o segundo verbo é descansar. O médico disse que você não tem mais jeito, descansa, está feito. Amém. Aquele sonho que Deus colocou no teu coração de um projeto, e você tem vivido em função desse projeto que Deus colocou no seu coração, querido, está feito, vai se cumprir. Faz a tua parte, o mais Ele fará. O mais Ele vai fazer. Oh, aleluia. Eu estou me mexendo aqui porque eu estou muito alegre. Eu estou alegre porque grandes coisas o Senhor fez e continua fazendo por mim e por você. É por isso que eu estou alegre. Eu vejo aqui um mover do Espírito. Eu vejo aqui um rompimento do Espírito. Eu vejo um mover de muitas águas. Eu vejo um mover do Espírito, um rompimento. Muitas águas, muitas águas, muitas águas. Queridos, eu nunca me esqueço, acerca de antes da pandemia, 3, 4 anos atrás, eu sempre falo isso, que é para reavivar vocês. Eu tive uma visão aqui. Eu tive uma visão, ainda era do outro jeito, ficava até aqui só. Aqui era uma outra sala e eu vi uma onda enorme. E Deus disse para mim, olha, aqui vai começar o meu grande tsunami na região sul. E querido, cada vez que eu chego aqui, eu sou reanimado. E eu me sinto responsável para reanimar você. Oh, aleluia! Um grande tsunami de Deus já começou há muitos anos atrás aqui nesse lugar e ele está continuando. Aquelas ondas estão rolando. Eu vejo um mover de muitas águas. Eu vejo um mover de muitas águas. Eu vejo coisas, milagres que já aconteceram, mas vão acontecer muito mais. Eu vejo uma multiplicação sobre essa igreja. Muito mais gente se envolvendo, mais do que já se teve. Eu vejo um grande mover, porque a boa mão do Senhor está sobre esse povo. Mas você precisa se recolocar, porque muitas vezes o diabo diz, olha, não vai dar. Aí por isso que é importante essa palavra para vocês. Habita na presença do Senhor. Esse tsunami vai pegar você e você não vai morrer afogado, você vai ficar por cima. Você vai ficar por cima, surfando em cima disso tudo. Mas o segundo verbo diz, você precisa descansar. Descansa no Senhor. Confia de todo o coração. Oh, aleluia! E como eu disse, o primeiro verbo você já deve ter ouvido muitas pregações a respeito. Habitar na presença do Senhor. O segundo verbo, descansar, algumas você já deve ter ouvido. Mais do pessoal da palavra da fé. Amém. O terceiro verbo, você já ouviu muita pregação a respeito. Mas ligado ao Salmo 91, talvez não. Então eu disse que a essência está nesses dois versículos. Que habita no esconderijo do Altíssimo descansa na presença do Senhor, descansa na sombra. Mas o versículo 2 diz ao Senhor,
E é aqui que muita gente não observa que ele está falando. O terceiro verbo é falar, diga falar. Não adianta você dizer que habita na presença do Senhor e que descansa se você não fala. Porque a fé tem que ter uma ação correspondente. E muita gente pensa que quando a gente diz falar, é só no aspecto positivo. Ou seja, eu sou abençoado, eu sou próspero, eu sou alegre. Queridos, também está falando aqui de uma forma correta de falar. Sem murmuração, sem reclamação e sem fofoca. Porque fofoca é aquilo que você está querendo atingir nos outros, para que os outros sofram o quanto você acha que está sofrendo. Então é um pecado múltiplo. Na verdade, a fofoca é a razão da maior parte das doenças no meio das igrejas. E é uma outra palavra que Deus me deu e eu ainda vou chegar a falar, só que é uma palavra desagradável, porque mexe. Cuidado com esse negócio de fofoca, querido. Fala da forma correta. Pensa o melhor das pessoas. Não vê segundo a carne, vê segundo o Espírito. Oh, aleluia. As tuas frustrações não devem ser alimentos para você ferir os outros. As suas frustrações só existem porque você está olhando na carne, você está olhando para a matéria. Começa a olhar do Espírito. Começa a descansar e habitar na presença de Deus. Começa a falar conforme isso. Começa a dizer, eu sou próspero, eu sou feliz, vai dar certo. O que Deus disse vai acontecer. Não importa se você está com 60, 70 anos, ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Tem gente que é tão murmuradora que pensa, tá, pode ser até verdade o que você está dizendo, mas depois que eu já sofri 50 anos na minha vida, se eu passar 10 na vitória é pouco. E querido, isso é coração ingrato. Coração ingrato, porque o que Deus pode fazer em um ano pode mudar completamente a tua vida e de todo mundo, da tua família. Oh, aleluia! Eu estou me movimentando porque eu estou muito alegre. Há uma unção muito forte sobre a minha vida e sobre a sua vida. Creia nisso, há um mover de muitas águas. O mover de muitas águas. Oh, aleluia! Mas se você está achando que, pastor, eu só disse aí que esses 2 versículos, todos os demais, depende desses 2 versículos. Pois eu vou te provar agora. Vai no versículo 9. Depois de ele fazer algumas promessas, ele diz: porque disseste, o Senhor é o meu refúgio, e fizeste do Altíssimo a tua morada. Ele está dizendo aqui, porque você está falando e realmente Deus é a tua habitação, por causa disso. Por causa disso, as demais promessas se cumprem. Oh, aleluia. Por isso que eu falei no começo, no meio da pandemia, você não tinha que estar com medo de nada. Eu fiz do Altíssimo a minha habitação. Você tem que ter uma atitude meio atrevida, que para alguns irmãos mais religiosos pode parecer bastante estranha, que é o quê? Você dizer assim, bom, se eu morrer, tá, morri. Mas aí é Deus que tem a sua própria palavra, que vai dar conta de não permitir que ela seja envergonhada. Então eu abro a boca e digo, eu não vou morrer, eu vou cumprir os meus dias aqui nessa terra. Que atrevimento! Se eu morrer, Deus não disse? Não está feito? Sabe, você tem que ter essa convicção. Jesus disse, olha, o que disser a este monte, ergue-te e lança-te ao mar. E veja que no original grego ali, fala 3 vezes a palavra dizer, falar, e uma vez crer. E eu me lembro que eu estava em uma certa cidade, eu estava numa livraria, e nessa cidade eu tinha um certo conhecimento, relacionamento nessa cidade, e eu encontrei um pastor de uma certa denominação, e a gente estava conversando de uma coisa, conversando de outra tal, e de repente surgiu esse assunto sobre andar em fé e tal, e ele não era dessa denominação, não era da nossa denominação. E aí eu fui citar Marcos 11:23. Depois que eu falei,
essas coisas. Aí o pastor disse assim: pastor, mas não é bem assim, querido. Jesus falou uma coisa e um pastor tem o atrevimento de dizer que não é bem assim. Tem gente que acha que eu sou atrevido porque eu digo eu não vou morrer, mas não vê que é atrevimento dizer que Jesus disse uma coisa e não é bem assim. E o pastor disse: não é bem assim. Por quê? Se fosse assim, até o incrédulo podia dizer alguma coisa e as coisas iam acontecer. Aí quase dava para ver o balãozinho aqui aparecendo em cima de mim assim. Eu olhei assim, é fogo mesmo, né? Nem pastor está crendo, quanto mais o incrédulo. Pessoas estão preocupadas se o incrédulo vai crer nisso aí, mas nem ele está crendo. Essa é a qualidade dos pastores que a gente tem por aí. Por isso que a palavra da fé é tão importante, querido. Ela reaviva você, ela muda a sua vida. Não tem nada a ver com atrevimento, tem a ver com a vida de Deus, que a gente vai celebrar daqui a pouquinho. Então existe um terceiro verbo: dizer, falar. Salmo 91 começa a dizer um monte de coisa. Ele diz no versículo 2, diz ao Senhor meu refúgio, meu baluarte. Versículo 3 diz, pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Você tem que habitar, você tem que confiar e você tem que falar nisso. Aí versículo 4, cobrir-te-á com as tuas penas e sobre as suas asas estarás seguro. A tua verdade é pavês, escudo. Você tem que habitar, você tem que confiar e você tem que falar isso. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Você tem que habitar, você tem que confiar e você tem que falar. E aí diz mais, caia 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita. Isso aqui é a cara de uma pandemia. 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não diz as pessoas que você conhece. Não diz nem a tua esposa ou teu esposo. É sério isso? É tu. A tua esposa, teu esposo receberá essa palavra se tu vivê-la. Tu não serás atingido. E aí ele promete, somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Está falando sobre justiça, sobre alguma injustiça. Aí ele diz no 9, porque você falou, o Senhor é o meu refúgio, e fizeste do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te sucederá, e praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens ao teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Então você precisa estar viajando para daqui, para Bento Gonçalves, e dizer, Senhor, manda os teus anjos. Eles já estão ao teu redor. Os anjos do Senhor estão ao teu redor. Por que você acha que você está aqui no dia de hoje, domingo de manhã, assistindo aqui o culto, participando da ceia? Porque os anjos do Senhor estão ao teu redor, te guardando. Oh, aleluia! Há anjos nesse lugar, protegendo as nossas vidas. Porque a Bíblia diz que eles são espíritos ministradores enviados da parte de Deus para auxiliar aqueles que vão herdar a salvação. Eles estão ao nosso redor, eles estão nos guardando, porque Deus deu ordem ao nosso... mas e por que aconteceu tal acidente? Muitas coisas podem ser o motivo disso. Uma delas é você não habitar, não descansar e não falar. Mas não está dada a ordem ao nosso respeito. Sim, tem uma outra coisa. Paulo diz lá em Coríntios, que a mulher deve obedecer ao marido, não desrespeitá-lo. E aí ele diz, por causa dos anjos. E fica aquele negócio no ar, dos anjos? Entendi, foi nada. O que é que os anjos têm a ver com a mulher respeitar o marido? E ele está falando ali sobre submissão e autoridade. O que ele quis dizer é, os anjos, eu vou traduzir aqui para você. Os anjos obedecem a palavra do Senhor. Os anjos levaram 2 rebordosas na cabeça. A primeira foi quando um terço dos anjos caiu. Todo mundo ali virou demônio. Já foram condenados. A segunda foi em Gênesis capítulo 6. Então já teve
dois julgamentos sobre os anjos. Os anjos obedecem, ó. E a primeira coisa que eles obedecem é ser fiel, porque os anjos têm livre-arbítrio, e eles decidiram ser fiel à palavra. E se ele está numa casa ou numa família onde está todo mundo dizendo: eu não gosto desse pastor aí não, essa igreja aqui está faltando algumas coisas, tem coisa que o pastor Silvio disse que eu não concordo. Queridos, anjinho sai de perto de você, porque os anjos não vão proteger alguém ou uma família que está falando mal de autoridade. Sei lá, pausa para uma reflexão bastante profunda. E aí a gente começa a entender porque que algumas coisas ruins acontecem. A palavra do Senhor não se contradiz. Jeremias diz: de que se queixa o homem? Queixa dos seus próprios pecados. Olha para tu mesmo. Olha para você, não olha para mim, não olha para o próximo, olha para você mesmo. Habitar, confiar, falar. A essência do Salmo 91 está tudo aqui. Habitar, descansar, falar. Habitar, descansar, falar. Entendeu a alegria? Habitar, descansar, falar. Você vai morrer. Habitar, descansar, falar. Vai falir. Habitar, descansar, falar. Não é bem assim. Habitar, descansar, falar. Entendeu, queridos? Isso é viver pela fé. Oh, aleluia. Vamos ficar em pé. Oh, aleluia. Deus é bom. Se você veio aqui, se está longe de Deus, ou você ainda não aceitou Jesus, queridos, Deus é bom. Os homens podem ter defeitos, mas Deus é bom. A palavra de Deus é o Deus falando. Você está aqui nesse lugar, foi o Espírito do Senhor que trouxe você. Foi o Senhor que trouxe você. Quando a gente fala sobre isso de habitar, descansar e falar, é algo que está reservado para os filhos de Deus. E queridos, eu quero dizer uma coisa para você: Deus te ama, e o desejo dele é que você faça parte dessa família. O desejo dele é que você habite, descanse, para que possa falar. O desejo dele é que sua vida seja diferente. Não importa a tua idade, as frustrações que tu já tivesse, as traições que fizeram contra você, se te difamaram, eu te digo, Deus não faz isso. Deus te ama. Deus te ama de todo o coração. Existe uma unção muito forte aqui nesse lugar. Já existe nessa igreja. Mas no dia de hoje existe uma unção, um mover de muitas águas. Um mover de muitas águas. Oh, Jesus. A tua história pode ter sido de fracasso, mas a partir de hoje a tua história será diferente. Não são palavras de efeito, é a palavra do Senhor. Crede no Senhor, crede na sua palavra, crede nos seus profetas e prosperareis. Está escrito lá em 2 Crônicas capítulo 20. Crede nos seus profetas, crede que os profetas de Deus, de verdade, aqueles que realmente são fiéis ao Senhor, estão sendo boca de Deus. Aqui nessa igreja eu tenho certeza que há muitos profetas, a boca de Deus tem falado aqui, mas eu quero dizer nesse momento que a boca de Deus está falando para você. Receba Jesus como seu Senhor, aceite-o, aceite o seu sacrifício, mas acima de tudo, confessa os teus pecados, te arrepende, porque quando você se arrepende, Deus encontra um lugar para fazer isso que nós estamos dizendo. A vontade do Senhor é que todos os homens sejam salvos e que cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Tem alguém aqui que gostaria de fazer o Senhor como Salvador, que quer Ele, quer mudar a vida? Tem alguém aqui? Tem alguém aqui nesse lugar? Queridos, não se envergonha do Senhor,
não se envergonha, porque Deus, você viu que eu falei aqui sobre passo de fé? Você viu que eu falei aqui, que eu disse, coloquei a minha reputação em jogo quando eu disse, ninguém vai sequer ir para o hospital aqui nessa igreja. Isso é um passo de fé. Às vezes esse passo de fé é o que vai mudar a tua vida. Esse passo de eu vou, eu aceito, eu quero. É isto que vai mudar a tua vida, porque a unção do Senhor vai cair sobre a sua vida. Amém? Tem alguém aqui que gostaria, levanta a mão se tem alguém. Tem alguém aqui que gostaria de, você já é nascido de novo, mas você precisa mudar a tua vida. Dizer, olha, eu sou filho de Deus, mas eu estou longe, eu não quero estar em igreja nenhuma. Queridos, tem alguém que quer voltar a aliançar-se com Deus? Tem alguém? É você, irmão? Você pode vir aqui? Tem mais alguém? Tem mais alguém? Queridos, isso é uma coisa que vai mudar a tua vida, é para o teu bem. A minha vontade é que você não só seja um salvo, mas que vocês continuem na presença do Senhor, para que essas palavras se manifestem na sua vida. Tem mais alguém? Se tiver alguém ainda que deseja aceitar Jesus, recebê-lo, confessar diante dele, confessar diante dos homens, ainda está aberta a porta não fechou. Mas é muito importante aproveitar esse momento, porque eu disse aqui, tem uma onda do Espírito, tem muitas águas. Sabe, às vezes a gente diz assim, eu sei que a gente fala isso, né? Você está livre, até mesmo na sua casa, ou depois do culto. Eu não vou fazer pouco caso disso, mas existe um poder de mudança debaixo de uma palavra e de uma unção. Guarda isso, existe um poder de mudança debaixo de uma palavra e numa unção. Por isso que é muito mais importante no momento agora, porque Deus pode mudar e pode fazer coisas na tua vida quando você tem coragem de vir aqui agora. Oh, aleluia. Sabe, Deus honra atitudes dessas aqui, ó. Deus é Deus. Deus é, sabe, tem gente aqui que talvez está vindo aqui na igreja e até já veio aqui na frente, né? Ainda diz aí fora, a minha igreja é a Verbo da Vida aqui de Caxias. Mas só que tu sabes que tua vida não está espelhando a vida de Cristo. E você pensa, cara, eu já tive vontade lá na frente, mas eu tenho vergonha. O que é que os irmãos vão pensar de ti? Queridos, eles vão pensar que você é um homem ou uma mulher de coragem. Eles vão pensar que você tem coragem, porque sabe que você só veio aqui porque venceu essa vergonha. E você entenda que os irmãos receberam essa palavra aqui, eu estou dizendo, e eles são responsáveis por isso também, que ninguém pode julgar você quando vir aqui, porque sabe que você está vindo debaixo de uma palavra de Deus, e que você mesmo que tenha caído no pecado antes, e o povo estava sabendo, você está querendo mudar a sua vida, Deus vai pegar de mão, vai pegar na sua mão, e nunca mais você vai cair, vai ser o mesmo, se você pegar na mão do Senhor. Tem alguém aqui que é homem ou mulher suficiente para honrar a saia ou a calça? Se você vier, o Senhor vai mudar a sua vida. Amém. Então eu entendo que quem está aqui é quem precisava. Irmãos, do mesmo jeito que eu disse para aquela igreja, ninguém aqui vai nem sequer para o hospital. Eu estou dizendo debaixo de uma palavra de Deus. Os demônios que atormentavam a sua vida, eles não têm mais autoridade sobre você. Eu clamo o sangue de Cristo Jesus sobre a mente desse homem. Eu honro os que me honram, diz o Senhor. Eu honro os que me honram. O vaso é quebrado, mas o oleiro faz vaso novo. Eis que o vaso está sendo quebrado para fazer um vaso novo de honra. Oh, homem de honra. Obrigado, Pai. O Senhor é contigo.
O Senhor é contigo. O Senhor é contigo. Oh, aleluia. O Senhor é contigo. Oh, não será frustrada a tua esperança. Um livro feito, verdadeiro, legítimo, que conta verdades e uma história verdadeira, vale mais do que 10 livros de uma produtividade e proatividade que foi feita só para ver se os outros sabem que você é produtivo. Eu não estou falando sobre um livro. Um livro de uma história feita a partir de agora, debaixo de uma unção e de uma palavra, pode produzir muito mais frutos do que tudo que foi a tua vida. Homem de Deus, passado ficou para trás, eis que tudo se fez novo. A gente é assim, isso é um novo nascimento. Não, a gente se converte várias vezes na nossa vida, e não estou falando de desviar-se, não é disso, porque conversão é mudança de direção. Hoje é o dia de uma mudança drástica. Os teus projetos, a tua vida, porque existe hoje aqui um homem de Deus, e tu que é homem de Deus, e um povo de Deus reunido, e uma palavra dita debaixo de uma unção certa, direto do trono, pode fazer algo que 20, 50 anos não fizeram. Guarda esse dia, não só porque, aquele dia que o pastor Sérgio, guarda esse dia, porque segundo essas profecias, se tu viver segundo elas, tu vai alcançar a tua esperança, em nome de Jesus. Minha irmã, não existe gente azarada não, no meio do povo de Deus não. Má sorte, problemas que vêm mais para uns do que para outros. Nunca esqueço disso que Deus me falou. E eu digo para você, quanto maior os problemas que o diabo levanta, maior é o medo que ele tem da gente. Quanto maior a difamação, maior o medo. Quanto maior a tentação, maior o medo. Quanto maior a dificuldade, maior é o medo do diabo. Porque você é poderosa na mão de Deus. Veja, habitar, descansar e falar. Viva segundo essa palavra profética da parte do Senhor, e tudo será transformado. Tudo, porque Deus está contigo. Ele segurou nas tuas mãos e não vai soltar. Ele honra o que você fez e o que eles fizeram. E a unção de Deus e os anjos do Senhor estão contigo. Se alegra sempre no Senhor. Se alegra. A alegria do Senhor é a tua força. Fica firme nessa palavra. Receba em nome de Jesus. Amém? Acompanhe os irmãos. Oh, aleluia. Você é feliz? Eis aqui os teus irmãos. Diga comigo, eles são corajosos, eles são nobres, eles são honráveis. Oh, aleluia. Podem sentar, vou passar para o pastor. Glória a Deus.